Se a gente montou uma carteira ótima, né, qual que seria as características essenciais dessa carteira, deste portfólio, né, para ser considerado, olha, esse é um bom portfólio. O que tem, né? Qual a característica? O que o investidor quer o tempo inteiro, né, que nós procuramos identificar, é o maior retorno possível, né, no maior número de classes de ativo possíveis que tenham fatores de risco completamente diferentes, né? Então, o que é o santo graal do investimento? Você encontrar retornos muito altos em tipos de investimento que não conversem um com o outro, não tem o mesmo fator de risco por trás. Dando um exemplo, né, se você tem uma posição pré-fixada no Brasil, se os juros caírem, você ganha, se os juros subirem, você perde, né? E aí, se você tiver uma posição de bolsa, a mesma coisa acontece, né? Quando os juros caem, a bolsa anda mais, quando os juros sobem, a bolsa anda menos. Então, você pode ter um pré-fixado e a bolsa achando que são duas classes de ativo diferentes, mas no final tem um fator por trás, que é o nível de risco, que tem alguma correlação com os dois. Não é a única determinante, mas é um fator que opera na mesma direção para as duas classes de ativo. Então, eu quero retornos não correlacionados, não só como eles se mexem, né, mas também nos fatores que estão por trás, determinando economicamente o retorno desses ativos. Então, a ideia é procurar coisas diferentes. Por exemplo, você tem um investimento em empresas nascentes, em tecnologia, e uma renda fixa indexada, né? Aí um tem a ver com o momento econômico do país, tem a ver com o nível de juros, o outro tem a ver com talvez a inovação micro ali daquele investidor, ou o relacionamento que o gestor tem com esse ecossistema de inovação. Lógico que os dois vão ter talvez na mesma economia, ou talvez se a economia não andar, fica mais difícil financiar uma startup, então tem algum grau de correlação, mas a gente procura fazer com que tenha fatores de risco diferentes aí para a gente compor essa carteira. Por isso que a gente usa muito o exterior também, né? Porque é um jeito bom de diversificar, não só o exterior como fonte de retorno, uma economia diferente, como às vezes até a moeda, né? Que também reage de maneira separada. Então, quando você tem um movimento mais pró-dólar, um movimento mais pró-moedas de emergentes, geralmente se comportam de maneira distinta, então ajuda também a ter retornos descorrelacionados na carteira. E é engraçado, né, você falar isso, porque se a gente for ver, a gente vai falar bastante sobre investimentos no exterior, mas se a gente for olhar o brasileiro de uma maneira geral, eu acho que isso tem mudado nos últimos tempos, mas de uma maneira geral, o brasileiro ele tende a investir muito no Brasil, de uma maneira agressiva até dentro do próprio país, né? Se olha até o próprio americano, se for olhar, a última vez que eu olhei lá o S&P 500, né, o índice com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a grande maioria não, mas uma boa parte, talvez 40%, 45% das empresas, tem receita em outros países. Então, por si só, o americano se investe, entre aspas, 100% no S&P, já estaria de alguma certa maneira diversificado, pelo menos em fonte de renda das empresas que se investe. E mesmo assim, o americano, quando você vai falar com um financial advisor, com um banco lá de fora, eles não recomendam investir 100% na maior economia do mundo. Mas o brasileiro acha que está super confortável investindo. Fora, eles têm uma carteira comum entre os americanos, chamado 60-40, que 60% em ações, equity, 40% em renda fixa, para entender um pouquinho para onde vai essa carteira. É inconcebível para um americano investir 100% em renda fixa, 90% em renda fixa, na grande maioria das vezes. E é totalmente o contrário no Brasil. O brasileiro conservador, em hipótese alguma, ele pensa em colocar 60%, 50% em ações. Tem um motivo muito claro. A gente tem uma taxa de juros alta, né? Taxa real, então, a gente tem uma das maiores do mundo. É confortável para o brasileiro estar em um tipo de investimento que, se for pós-fixado, raramente tem oscilação, então uma linha reta é confortável, sem saber o que está lá dentro, né? Isso é um outro papo. E mesmo se for atrelado a índice de preços, ao IPCA, se não for fundo, se tiver uma marcação na curva, ainda também a pessoa fica mais confortável. Então, assim, dentro dessa parte de alocação, como é que vocês fazem na parte para transacionar, assim, tanto dessa parte macro até, olha, vai ter equity, ação, mas na parte micro também, vocês chegam nesse detalhe de falar, olha, é ali, mas não sei se é bem naquela partida. E já incluindo uma outra parte nessa pergunta, existe alguma classe de investimento que é imprescindível fazer parte da carteira do investidor brasileiro para ganhos no longo prazo?
Acho que você trouxe dois pontos interessantes aqui, né? Primeiro, cada tipo de investimento, às vezes até o estilo do gestor, o estilo da pessoa que monta o portfólio, cada um tem o seu viés também de processo, de maneira de pensar, né? Então, você precisa pensar sempre na parte macro, né? A parte de dados macroeconômicos do país, crescimento, nível de juros, nível de inflação, que isso determina uma série de coisas que fazem preço no mercado, e a parte micro também, aquela empresa é bem gerida, aquele setor onde ela está vai crescer, o produto que ela tem é inovador e tem uma vantagem competitiva, então você tem que olhar os dois lados. Eu tenho um viés de começar pela parte macro, né? Meu jeito de pensar é sempre do maior para o mais específico, mas tem gente que começa de baixo para cima e chega também em carteiras bem montadas, né? Mas é só um estilo de cada um, né? E aí, como a gente pensa ali, a gente começa olhando para a parte macro, vê as grandes classes de ativo e ali depois dentro vai detalhando. Então, por exemplo, Bolsa Americana, que no longo prazo costuma ter retornos muito bons, né? Assim, nos últimos 20 anos, um retorno médio em dólar perto de 9%, entre 9% e 10% anualizado, que para uma posição em dólar é bastante relevante, né? A gente sabe que ela tem o que a gente chama de beta, né? Uma correlação. Se você ficar simplesmente naquela esteira do índice americano de ações, essa esteira vai andar, né? Se você estiver andando na direção da esteira, vai andar mais rápido. Se você estiver andando ao contrário, ainda assim o efeito final é você vai te levar a um destino bom, né? Com uma velocidade um pouco menor. Mas a esteira do S&P 500, ela anda. A gente sabe que historicamente ela tem inovação, é um mercado livre, tem uma série de fatores que os Estados Unidos conseguem fazer, como liberdade de empreendimento, como estabilidade macroeconômica, que faz com que aquilo, inovação, né? Faz com que estruturalmente a Bolsa Americana ande. E a gente tem alguns outros mercados que dependem um pouco mais de eventos. Então, por exemplo, a Bolsa Brasileira, ela precisa de alguns momentos mais importantes para ela andar e ela anda mais em espasmos, vamos dizer assim. Ela não está sempre continuamente andando, ela acumula muito tempo, às vezes, sem valorizar e, de repente, ela dá um catch-up, né? Dá uma acumulação e retorna de uma maneira bastante relevante, por exemplo, quando tem algum evento. Então, alguma reforma que foi votada, ou uma mudança de referência, ou o produto que o Brasil começa a exportar começa a ir bem, como commodities, como petróleo. Então, é diferente. Então, eu fico mais tranquilo, por exemplo, em ficar parado nos juros brasileiros ligados à inflação de longo prazo, e no S&P 500. São duas coisas que para mim funcionam no longo prazo e eu não tenho que pensar muito. Lógico, o valuation da Bolsa Americana está alto, ou seja, o preço de entrada agora está um pouquinho mais esticado. O preço do papel ligado à inflação está bastante descontado, mas eu não vejo um catalisador para mudar de preço, então tem tudo isso que você tem que olhar, mas estruturalmente, se eu fosse fechar o olho, não pudesse mexer na alocação e ficasse 10, 20 anos investido, eu teria papel ligado à inflação no Brasil e Bolsa Americana como primeiros pilares aqui de uma alocação. Então, seriam os imprescindíveis, assim como você chamou como estrutura de investimento. Mas, obviamente, que tem uma série de outros elementos aqui, né? Renda fixa lá fora, tem multimercado no Brasil, tem alternativos no Brasil e lá fora. Então, a gente vai compondo, enquanto cada classe de ativo nova vai trazendo uma robustez maior para a carteira, vai ajustando essa relação risco-retorno para mais favorável. Mas eu começo daí. Então, aí a gente chega no detalhe que você mencionou, quer dizer, uma vez que eu gosto, por exemplo, de ter um pouquinho em bolsa no Brasil, será que eu faço essa posição comprando o índice Bovespa ou eu compro, por exemplo, um gestor ativo long bias, né? É uma discussão que a gente vai ter. Então, na nossa maneira de ver, a gente gosta mais de ter um gestor long bias do que ter uma posição estrutural na Bovespa que simplesmente acompanha o índice, porque, como eu falei, a Bolsa brasileira anda mais por ondas, né? Já lá fora, eu teria mais conforto em ter uma posição mais estrutural no índice, nem tanto um gestor ativo, porque lá fora a esteira vai a meu favor. Então, aí a maneira de olhar para a classe de ativo também influencia a maneira micro de como implementar, né? Por exemplo, o setor de tecnologia nos Estados Unidos, que andou muito bem, foi responsável por quase toda a alta da Bolsa Americana mais recentemente. A gente teve um evento agora em janeiro, né, que foi o desenvolvimento de inteligência artificial na China, que para quem estava numa ação só no setor de tecnologia, sentiu mais do que quem estava em todo o setor de tecnologia, e mais, o que a gente recomendava aqui é ter setor de tecnologia, ter o índice em geral, e também ter setor financeiro, que deve ter desregulamentação, também ter distribuição de energia, por exemplo. Então, quanto mais diversificado você está, você evita também algum evento não mapeado que possa te impactar de uma maneira mais clara, né? Então, entender como é que a classe funciona, entender se você quer aproveitá-la de uma maneira mais estrutural ou uma maneira mais dinâmica, né? E sempre procurar diversificação. Acho que são esses os pontos. E você mencionou entre Brasil e exterior, né? De fato, né, mesmo para a carteira brasileira,
a gente tem que ter mesmo na carteira pensada em reais, a gente acaba tendo alguma coisa, eventualmente, que ou em dólares, ou então em ativos no Brasil, mas que tem um fator de risco fora do Brasil. Então, por exemplo, se você quiser ter bolsa americana trazida para reais, né, com hedge para moeda, ou ficar em dólares, acaba sendo uma opção, né? Tem prós e contras, a gente pode depois entrar um pouco mais no detalhe, mas de qualquer maneira, pelo fato de você estar num ativo que não é brasileiro, já diversifica bastante, né? Então, mesmo para a carteira brasileira, eu acho que é imprescindível você ter alguma coisa fora também.